Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do local geográfico que vocês se encontram. Hoje serei o vosso comandante aqui na página da Afro-Identidade para conversarmos um bocadinho sobre a história da Angola. Vou tirar aqui uns segundos para colocar o tema enquanto vocês vão partilhando a live, ok? Bom, agora que fixei o tema, é, vou fazer um pequeno contexto sobre aquilo que vamos conversar aqui. É, Trazer um bocadinho de narrativa histórica, trazer um bocadinho do contexto daquilo que eu tenho pesquisado, daquilo que eu sei, que não é muito, mas que de alguma forma vai agregar algum valor para vocês, que tem algum interesse em estudar ou conhecer a história da Angola. Então, vamos fazer uma linha cronológica que começa no século XV, mais ou menos no contacto que nós tivemos com os europeus, e depois vamos tocar também naquilo que é o início da luta de libertação da Angola, o que é um processo muito interessante, que traz também à tona aquilo que é o folclórico e a base histórica daquilo que motiva a nossa representação, motiva a nossa vontade de estudar, a nossa vontade de conhecer mais os nossos povos. Então, todo esse contexto histórico, todo esse contexto político e, acima de tudo, social, contribuem bastante para aquilo que é a grande história da Angola. Então, sem mais delongas, vamos começar a desmantelar aquilo que são as bases socioculturais da Angola. Bom, para os menos entendidos, para aqueles que não conhecem bem a geografia do continente africano, Angola está situada na região austral do continente, faz parte da região comercial da SADC. É um país que foi colonizado claramente por Portugal, falamos português, mas Angola é um mosaico cultural, ou seja, tem um mosaico cultural muito vasto, é composto por vários grupos étnicos, várias tribos, vamos assim dizer, se quiserem, várias constelações, várias nações. Então, Angola é um povo que contém várias nações. Essas nações já antecedem aquilo que foi o contato com os portugueses. Estamos a falar daquilo que são os reinos ancestrais da base civilizacional e sociológica da Angola. Estamos a falar do Reino do Congo, daquilo que compreendia mais ou menos a região do Gabão, que hoje é o Gabão, a República Democrática do Congo e o norte da Angola. E estamos a falar de outros reinos como Daquissama, o reino da Matamba, o reino do Ndongo, o reino do Bailundo, o reino dos Lundas. Todos esses reinos são reinos que tiveram a circuncidar tudo aquilo que é o território hoje designado como Angola. Então, todos esses reinos é que de certa medida impulsionaram, influenciaram muito aquilo que é o nosso tecido cultural. Nós temos uma capital chamada Luanda, que está no litoral, que tem cerca de 18 mil quilômetros quadrados, que comporta quase a metade dos cidadãos angolanos. Temos atualmente em 2021, desculpa, uma população de 30 milhões de habitantes e provavelmente 70% dessa população é jovem ou com menos de 35 anos. Angola, desde 1975, que foi a data da sua independência, a 11 de novembro, proclamada pelo Agostinho Neto, o primeiro presidente da Angola, teve vários processos para conseguir chegar até a paz e até o desenvolvimento, porque Angola atravessou uma guerra civil de quase 30 anos. E isso tudo retardou certo desenvolvimento daquilo que era um país com bastante potencial cultural e, acima de tudo, geológico. Estamos a falar dos recursos hídricos, porque Angola é um dos países produtores de petróleo e diamante. Angola produz mais de 1 milhão de barris por dia. Também tem grandes reservas de gás e de diamantes. Mas Angola
é um país potencialmente rico com uma população extremamente pobre. Por quê? Porque ainda não trabalhou naquilo que é a sua potencialidade industrial, naquilo que é a sua potencialidade de investimento de educação e, acima de tudo, na potencialidade do seu poder cultural. Voltando um bocadinho para aquilo que é os reinos da Angola. A Angola, no século XV, vivenciava claramente aquilo que era o desenvolvimento tecnológico e civilizacional do mundo. Todo mundo estava a atravessar claramente a Idade Média, ou seja, a Idade da Pedra para a Idade Média, que queiramos aqui, para compreendermos aquilo tudo que foi influência do mundo externo para o continente africano. Dentro do continente africano, no seu contexto do século XIV ou do século XV, tinha vários grandes reinos, né? Podemos falar do reino do Congo, que é mais ou menos geograficamente a grande influência da Angola. Tínhamos também os reinos dos Lundas, tínhamos também o grande Zimbábue, tínhamos o reino do Ghana, que depois foi sugado e transformado em reino do Mali, Império do Mali, ou depois o reino Songhai. Temos também o reino e o grande império do Egito, né? Então, todas essas constelações civilizacionais que existiam nesse espaço de tempo foram bases de transmutação das redes comerciais e culturais que nós tivemos. Nós todos temos uma grande base étnica, que são os bantus. Os bantus são um grupo étnico que transcende todos esses reinos. Então, nós temos fenotipos idênticos. Se veres todos os povos da costa do continente africano, estamos a falar o Congo, Gabão, Angola, Senegal, Benin, Costa do Marfim, todos esses países têm o mesmo fenotipo. Somos homens escuros, altos, alguns esbeltos, outros magros, podem ter alguns mais baixos, mas todos temos o mesmo fenotipo porque temos todos a mesma base étnica, que são os bantus. Então, todos depois temos algumas ramificações, porque vocês sabem que a deslocação civilizacional acontece, né? Os filhos não vivem para sempre na casa dos seus pais, então precisam de se deslocar para uma outra localidade e criar sua família. E aí começa claramente aquilo que é a tese de Cheikh Anta Diop na sua teoria da civilização, né? Então, Angola também foi um bocadinho isso. Angola teve os seus reinos, o seu grande reino ancestral acaba por ser o reino do Congo, que tinha já uma hegemonia sobre os outros reinos e que foi trabalhando de certa medida para poder influenciar também todos os reinos vassalos da região. Estamos a falar de grandes reinos como o reino do Ndongo, que saiu nomes como Ranhanjinga Mbandi, que foi uma hábil diplomata, que conseguiu, acima de tudo, submeter os portugueses a uma diplomacia de aliança durante algum período da sua vida e de forma a não ostracizar aquilo que eram seus reinos, né? Então estamos a ver aqui já algum sinal claramente de grandeza para esse povo, um sinal de certa habilidade e de certa simpatia ao lidar com outras forças, com outros povos e com outras identidades. Então isso tudo é sinal, um ativo cultural para o reino da Angola. Quando nós olhamos um bocadinho para aquilo que é o nosso proto-nacionalismo, esse termo proto-nacionalismo é cunhado pelo grande intelectual angolano Mário Pinto de Andrade, um dos fundadores do MPLA e nacionalista angolano. Ele quer focalizar naquilo que é a gênese, as pessoas, os primeiros ensaios sobre a nacionalidade, quem é o angolano, quando é que ele começa a definir o angolano, isso tudo dentro daquilo que é a grande descoberta de luta pela sua identidade. Estamos a falar isso o quê? Pelo menos no período de 1930 até 1959, 1961, queiramos ali, na altura que começam as grandes reivindicações, os grandes assaltos às prisões de 4 de fevereiro e por aí vai. Então já estamos a ver aí algum certo sentimento nacionalista. E aí eu não gosto de tocar muito e falar e poder explorar mais para entendermos quem é Angola, quem são os angolanos e para onde irá provavelmente Angola. Também não poderia deixar de tocar naquilo que é a linha matriarcal dos reinos, né? Porque sabemos que os nossos reinos na zona austral do continente não são de linha patriarcal. Pelo contrário, o filho hereditário do rei, ou seja, aquele que depois virá a ser rei, é o filho da irmã do rei, porque sanguineamente está confirmado que tem a mesma linhagem, né? Então é aquele que é salvaguardado como líder, claramente daquilo do seu aquele que é o herdeiro de facto. Então
Existem sempre várias vertentes de nós olharmos a história da Angola. Infelizmente não temos uma compilação de todos os ativos. Não conseguimos olhar para a vertente étnica na sua maior diversidade. Não conseguimos olhar na sua vertente totalmente espiritual. Nem conseguimos olhar para a sua vertente histórica, porque Angola foi feita de várias partes. Define-se o angolano todo aquele negro, branco, mestiço, que ama e que morre e luta por Angola. Então esse estímulo acaba por aglutinar aqui várias vertentes, várias pessoas, várias perspectivas, que acima de tudo afirma aquilo que eu digo: Angola, um só povo, várias nações. Então nós somos sim uma constelação cultural muito rica e que podemos e que vamos claramente poder estudar aqui várias outras coisas de uma forma temática. Eu proponho para todos nós que estamos aqui, que seguimos a página da Afro-Identidade, a partilharmos o live ou as aulas que nós tivemos aqui a partilhar, esse momento de conversa, esse momento de confraternidade, né? Cuji Xangulha é um daqueles princípios do Kwanzaa, da nossa ancestralidade, da nossa festividade de ação de graça. Temos que tentar aglutinar o máximo de pessoas nesse momento de partilha, para podermos ser então o baluarte da luz e podermos partilhar isso para as próximas e as futuras gerações. Este é o nosso singelo contributo para aquilo que nós podemos fazer para todos nós da comunidade. Tem alguns factos curiosos que eu gostaria de trazer aqui em torno daquilo que é a visão do proto-nacionalismo angolano, principalmente por cima daquilo que são os contributos dos grandes nacionalistas sobre a construção da Angola como um Estado. A Angola conseguiu a sua independência, reitero, a 11 de novembro de 1975, mas fruto de um conjunto de ações de várias pessoas. Estamos a falar daqueles primeiros pais e mães que foram reivindicando as suas condições de indiginato, que foram reivindicando aquilo que eram as suas limitações de crescimento ou ascensão social durante o tempo do colonialismo, e que foram reivindicando, acima de tudo, aquilo que era o seu direito à autodeterminação dos povos, já previsto então na Carta dos Direitos Humanos. Estamos aqui a olhar um bocadinho para aquilo que é a década de 1940, quando começam a aparecer aqueles que são os primeiros refilões de Catete, aqueles grandes senhores apadrinhados pela igreja batista, protestante, metodista, que contrariavam o status quo colonialista e católico, de facto, na altura, que mantinha aquela supremacia branca a fazer o seu momento de ostracização sobre os povos africanos. Era um momento claramente de angústia, de questionamento, e que todos aqueles africanos procuravam manter algum afinco naquilo que era a luta de libertação. Um direito latente e natural dos filhos da África. Durante esse tempo também fomos vendo as primeiras movimentações naquilo que foram os questionamentos sobre o tratamento e o acesso aos direitos basilares da vida. Já começamos a entrar nas grandes questões sobre o acesso à escola, ao acesso aos postos de trabalho e ao nível de representação política. Do outro lado do mundo também já corria outras influências, que eram o panafricanismo, que lutava claramente pela independência dos países africanos, contra a supremacia ocidental, e com grandes nomes como Marcos Garvey, já Williams Dubois, Aimé Césaire, Frantz Fanon. Do outro lado do continente estamos a falar Kwame Nkrumah, já na corrida, e depois libertando a Costa do Ouro, transformando-a em Ghana, e dando assim o grande sinal de luz para todos os líderes africanos poderem continuar com a sua luta de libertação. Depois vimos Júlio Nyerere, Jomo Kenyatta, Kenneth Kaunda, Seretse Khama, e foram uma corrida de nomes, tantos outros processos de libertação que foram ocorrendo em África, que motivaram assim os movimentos de libertação da lusofonia a arrancarem com aquilo que são as suas primeiras ações. Então estamos a chegar cá para a década de 50, quando esses mesmos homens, líderes do movimento de libertação da lusofonia, se conheceram cá em Portugal na Casa dos Estudantes do Império. A Casa dos Estudantes do Império foi criada pelos imperialistas, claramente os portugueses, de forma a criarem elites das colônias
em Portugal para depois manter o mesmo sistema, mas infelizmente eles juntaram várias pessoas que eram claramente indígenas e outros que já tinham um estatuto, pelo menos de estudo, de acesso a algumas benesses, e de forma a os controlar, mas infelizmente saiu pela culatra, saiu o inverso. Essas pessoas se juntaram e criaram uma mente, um sentimento de percepção, uma mente e um sentimento de repulsa contra aquilo tudo que estava acontecendo nas suas colônias. Então estamos a falar de quais nomes? Mário Pinto de Andrade, Saidi, Rui Mingas, Pedro Pires, Joaquim Chissano, estamos a falar de grande Amilcar Cabral, estamos a falar de Noêmia de Souza, Alda Espírito Santo, Marcelino dos Santos. Estamos a falar de grandes nomes que se juntaram aqui e que criaram aquilo que foi o MAC, o Movimento Anticolonial. Com esse movimento eles começaram a partilhar, a discutir grandes questões sobre como eles poderiam reivindicar e denunciar publicamente e internacionalmente Portugal e aquilo tudo que estava acontecendo nas colônias. Foram fazendo várias ações que decorreram claramente de 1950 até 1960. Entramos claramente em 1960, muitos deles já tinham a consciência toda de luta. Foi quando, em 1956, em Guiné-Bissau, com Elisée Turpin, Vasco Cabral, claramente, todos esses 6 homens com Mário Pinto, com Amilcar Cabral, se juntaram e decidiram criar o país GC. Do outro lado, em Conakry, foram recebidos por Sékou Touré, que já tinha a libertação do seu país, para poderem então abraçarem, embrenharem uma luta armada contra outro país. Era esse o estímulo que tinham os outros irmãos africanos e panafricanistas, de receber os movimentos de libertação dos seus países transfronteiriços. O mesmo aconteceu tanto na Guiné-Bissau, que foi recebida pelo Sékou Touré na Guiné-Conakry. O mesmo aconteceu com os angolanos que lutaram para a libertação a partir do Congo e da Zâmbia, né? Então nós temos que levar sempre esta consideração daquilo que é a partilha e a unidade. Hoje estamos a falar aqui de Umoja, aquilo que é a unidade, da base dos princípios do Kwanzaa. E tudo isso partiu da unidade, da conversação. Por isso eu partilho muito, peço sempre muito que devemos sempre procurar manter alianças, manter a partilha com os nossos irmãos todos lusófonos, porque nós crescemos todos da mesma base de luta, da mesma base de libertação, da mesma penso que está tendo alguma dificuldade aqui, agora voltou ao normal. Peço sempre que possamos criar sempre base de unidade para criarmos sempre uma discussão conjunta, porque nós estamos próximos, por algum motivo, claramente nós estamos próximos e nós já conhecemos, que é, infelizmente, o sentimento lusófono, mas não podemos destruir o passado. Se é esse passado que nos une, então temos que pegar nesse passado e construir um novo caminho conjunto. Isso são palavras muito parecidas com aquela de Amilcar Cabral, mas claramente que eu sou influenciado por estes homens que guiaram a libertação do nosso povo. Infelizmente não tiveram a oportunidade de dar o segmento da base de desenvolvimento, mas nós temos esse dever de pegar essa tocha geracional e deixar avançada para a próxima geração. Toda geração tem o dever de deixar um bocadinho para a próxima. Se tivermos todo esse mesmo espírito, claramente que vamos fazer muito. Tivemos algumas gerações ou umas décadas perdidas por causa daquilo que foi a discórdia entre os homens, porque nós vimos tudo aquilo do nada, não tínhamos capital humano para segurar países, então foi tudo nos dado do dia para a noite, e claramente que tínhamos que gatinhar e cometemos muitos erros, e claramente com muita ajuda externa, falo ajuda claramente em mau sentido, que nós fomos cabalhotados ainda mais, e precisamos agora de compreender quem são os verdadeiros irmãos e olharmos sempre para além das nossas fronteiras e procurarmos sempre alianças próximas. Estamos na década de 60, estamos já com o movimento MAC criado, estamos já com a Concept criada, aquilo que foi a grande confederação que juntou também a grande plataforma da Frelimo, com o Eduardo Mondlane, Samora Machel, que fizeram a sua luta a partir do Tanzânia, com a ajuda de Júnior Nyerere, e estamos a falar também dos movimentos que lutavam em São Tomé e Príncipe, ok? Então, dentro dessa mesma constelação, nós vimos a Angola a experimentar uma outra fase de luta, porque já eram 3 movimentos, como aquilo que eu vos disse, Angola parte de um conjunto de nações, de reinos, então a luta de libertação também foi feita com base nas ligações étnicas. Estamos a falar que o MPLA teve uma ligação dos grupos Quimbundo, principalmente, a UNITA teve uma ligação de mobilização dos grupos Ovimbundo, que são o maior grupo étnico de Angola, e a UPA-FENELA, que tinha uma ligação muito forte com o Congo, ok? Aquilo que era os grupos étnicos Bakongos e Mukongos, né? Estamos a falar dos descendentes do reino do Congo. Então, essa constelação
clarificava claramente a incompatibilidade genética para nós compreendermos a grande tripartida da libertação de independência em Angola. Sabemos que Angola teve a libertação de independência proclamada em 3 lugares: em Luanda pelo MPLA, no Ambo pela UNITA e no IS pelo Aldo de Roberto, não é? Então era dessa perspectiva que nós começamos a compreender toda essa constelação histórica que nós temos. Todo esse processo que nós vamos olhando, vamos observando, que no final do dia são pessoas que tomaram essas decisões. Nós estamos sempre a admirar Malcolm X, Martin Luther King, Amílcar Cabral, mas eles foram pessoas. Eles nem tiveram tempo de chorar as perdas, ok? Eles não tiveram tempo de decidir nada. Eles tiveram que cometer erros e avançar. Eles não tinham muitos quadros. Principalmente quando assumiram a Guiné-Bissau, quando assumiram a Angola, quando assumiram o Cabo Verde. Você acha que eles tinham quantos quadros? Não tinham muitos quadros. Isso tudo foi muito difícil. Nós queremos apontar sempre o erro, mas nós hoje em dia temos uma maior educação, maior qualificação, maior acesso à informação do que essas pessoas todas que conduziram a libertação. E o que é que nós estamos a fazer? Esta é a grande questão. Então é essa perspectiva que nós temos que levar. Todo esse fator histórico que nós temos estado a estudar é sinal para nós aprendermos a não cometer os mesmos erros, mas também para motivarmos um bocadinho aquilo que são as nossas vontades e sinergias. Nós tivemos uma luta muito difícil de libertação, que deixou claramente várias sequelas e que regrediu em certa medida tudo aquilo que poderia servir de catapulta para o desenvolvimento. Então nós temos que pegar isso e construir agora uma base similar, de cimento mesmo forte, para nós podermos aqui criar bases de desenvolvimento. Eu acho que quando começarmos a fazer os grandes acervos de conservação histórica, nós vamos conseguir identificar muita coisa para servir de inspiração para o nosso desenvolvimento. Falo isso por quê? Porque nós estamos sempre a seguir modelos de desenvolvimento externos. O nosso modelo político não é africano, o nosso modelo econômico não é africano, o nosso modelo de providência e social não é africano. Nós estamos a medir e a replicar até o sistema comunicacional e cultural, quando nós temos muita cultura. Nós passamos por um processo de regressão histórica e civilizacional bruto. Nós africanos temos que declarar, por um processo de legitimidade e coerência e verdade histórica, Era das Trevas desde 1400 até 1900. É a Era das Trevas para a África. Não foi a Era da Idade Média, não. Para nós não é Idade Média, é a Idade das Trevas para nós. Porque regrediram, houve um sistema que se uniu para regredir toda a história. E isso tudo foi vitimizado com a presença claramente de Hitler, que veio com todo o sistema nazista, mostrar aquilo que eles sempre fizeram aos africanos, aos europeus. Foi assim que os europeus chegaram à conclusão que tudo aquilo que eles andaram a fazer era errado, porque foi necessário aparecer Hitler com um sistema nazista, matar brancos, exterminar vários brancos e mostrar que aquilo tudo que nós andamos a fazer para os africanos era errado. Então, eu acredito que não é o Holocausto o maior mal que o homem fez no mundo, é a escravatura, é o sistema de tráfico de escravo, porque destruiu um tecido civilizacional, um tecido ancestral, e que, em certa medida, deixou um apagão na nossa história. Estudar a história da África é muito letal para quem não tem pulso e entendimento frio, porque tu acabas, ou no mínimo extremista, ou claramente, acabas extremista. Não existem muitos meio termos, porque é muito triste. E tu começas a te deparar com factos que poderiam estimular grandeza para civilizações para nós. Um cidadão russo, quando nasce na Rússia, ele estuda a história da Rússia, de que foi a Lua, de que invadiu a Crimeia, e depois ele fez aquilo. Então isso tudo inspira a grandeza. A mesma coisa com os franceses, eles estudando que invadiram vários países. E os nossos filhos estudassem que tivemos grandes reinos, que nós tínhamos manipulação de ferro, e que há as grandes grelhas de Benin, né? As placas de aço de Benin, que estão no museu de Berlim, que estão no museu
da Inglaterra que não querem devolver. Eles têm que devolver essas coisas porque não lhes dizem respeito. Existe um mercado cultural e de arte, estava falando cultural toda a música, não, só de arte, de 10 bilhões de dólares, ok? E esse mercado gera, só para a Europa, 10 milhões de a falar. Nós estamos a falar aqui o quê? Que existe aqui um conjunto de situações que nós temos que levar com muito, muito, muito bom olhar. Porque isso tudo são ativos culturais. E cultura é muito mais do que quadros, do que música, do que isso. Isso é um ativo de grandeza, é um ativo histórico. Nós passamos a estudar Júlio César, Alexandre o Grande, grandes conquistadores. Será que nós não tínhamos? Nós tínhamos Mansa Musa. Aliás, na verdade, Mansa Musa foi o grande homem do império de Sudiata Keita, de todos os Keitas que existiram, e de toda aquela linhagem Songhai que teve ali na dinastia do Império do Mali, que foram grandes expansionistas e que fizeram grandes coisas e não falam dele. Por quê? Por que eles fazem essas coisas? Nós tivemos o grande império da Omé, ok? Não foi grande em dimensão, mas foi grande naquilo que foi legividade, porque resistiu há 300 anos e era regido por mulheres, ok? Mulheres guerreiras, grandes guerreiras da Omé. Então, nós não falam dessas coisas. Nós temos o grande reino Ifi, né? Que é aquela base Yoruba, principalmente era um reino muito espiritual e que fazia grandes estatuetas, que hoje em dia está inundada, está a inundar vários museus ocidentais e essas artes todas foram roubadas, levadas de forma errada e estão a ser expostas em outros museus. Então nós temos que ter esta coerência de buscar o que é nosso para podermos viver como somos e só assim o mundo vai nos aceitar. Se eles querem ver essas artes conforme nós queremos ver a arte deles, vamos para a Europa, eles têm que ir para a África para irem ver as nossas artes. Então, eu defendo claramente a repatriação de todas as artes africanas e acho que deveria ter um movimento cá em Portugal que focasse nisso serenamente. A Joacine tentou, ninguém entendeu e eu defendo-a. É por isso que quando chamam a Joacine de extremista eu rio, né? Porque não sabem propriamente qual é a grande dificuldade que existe, principalmente o papel de Portugal sobre a história, sobre essa história toda, ok? Parece que fingem, estás a ver certas coisas, e Portugal ainda continua a achar que teve um papel civilizacional de nos educar, e quando tem pessoas a esse tempo, a esse século, acharem que essas coisas existem, é um bocado repugnante, irritante também em certa medida. Então nós temos que manter essa frieza e procurar ter mecanismo de defesa e de poder reivindicar de forma legal as nossas coisas. Só a restituição histórica vai trazer de novo o nosso espírito de grandeza. Enquanto não conseguimos reconstituir toda a nossa história, não vamos conseguir chegar num ponto de grandeza. Portanto, é muito, muito, muito importante nós trabalhamos nessa reconstituição histórica. Voltando para aquilo que é a cronologia de factos sobre Angola, quando nós começamos a entrar entre 1960 e 1970, Portugal foi ficando cada vez mais feroz naquilo que eram as suas reivindicações sobre as suas províncias ultramarinas. Claramente que a guerra de libertação na Guiné estava a dar errado para Portugal, porque os guineenses foram duros, Amílcar Cabral e a liderança do país já foi rigíssima, muito rigíssima. Portugal havia perdido militarmente a guerra, mas na verdade politicamente já estava perdida, porque os militares sabiam que não tinham o direito de lutar contra o autóctone, então eles já iam sem vontade. Isso tudo estava a desfibrar todo aquilo que era a máquina de guerra do regime salazarista. E dos outros lados, das outras frentes de batalha, também estava um bocado diferente. A Angola, claramente, que era já a grande coroa, e Portugal não quis abrir mão de 1 milhão de quilômetros quadrados, não queriam abrir mão claramente desse território. Então foi um processo muito, muito, muito duro.
Então, em certa medida, isso também não ajudou muito. E também vale lembrar que Portugal estava com 3 frentes de batalha, e claramente que isso não é fácil, e Portugal não tinha essa poderia, e até hoje pesa muito aquilo que são os cofres de Portugal. Mas vale a pena dizer que, se olharmos um bocadinho para aquilo que era a balança comercial de Portugal quando geria as suas colônias, e olhando especificamente para Angola, vamos ver que Portugal arrecadava muito dinheiro. E eu estou a falar baseado nesse livro. Penso que é um livro que é de fácil acesso para vocês. Está na FNAC. É um livro muito bom. Fala muito sobre Angola, muito interessante. Esse livro também fala um bocadinho sobre a perspectiva pós-independência, né, 27 de maio. Isso fala sobre a guerra de libertação e tem várias perspectivas sobre os líderes de libertação, né? Vários generais participaram. Um livro também muito bom. Tem outro livro, este livro é sobre ciências humanas e sociais, né? Contribuição ao estudo do nacionalismo moderno angolano, mas contudo eu vou tirar as fotografias e a página da Afro-Identidade vai partilhar nos stories esses livros aqui, que vocês, se puderem encontrar. Olha, esse livro é muito bom. Esse já pode ser um bocado mais difícil, mas é muito bom porque ele traz consigo um quadro sinótico, tá? Conseguem ver um bocadinho dali, um quadro sinótico de todo o processo de luta, os atores, os movimentos, onde eles começaram, e por isso é que eu toquei naquilo que foi o grande ponto que uniu todos esses movimentos de libertação, que foi a Casa de Estudantes do Império, né? Por isso eu falo muito sobre isso, estamos aqui fora hoje a estudar, estamos na diáspora, vamos nos unir, vamos nos conhecer, criar pontes para nós podermos trasladar para o continente. Então, pessoal, é isso. Vou travar agora para fazer a primeira parte e vou voltar para fazer a segunda parte, ok, pessoal? Estamos juntos, fiquem aí ligados, não vamos demorar, é só para gravar o live, ok? Estamos juntos.